Em mais um dia de violência e protestos nas ruas, a primeira-ministra francesa pediu o apaziguamento da situação. Os movimentos são contrários à reforma da Previdência, aprovada pelo governo Macron, sem o aval do Congresso. A Priscila Yazbek está com a gente novamente ao vivo. Hoje, um pouquinho menos de frio aí, né, Priscila, em Paris. Me parece que está fazendo até sol, mais agradável para você estar com a gente aqui ao vivo. Priscila, como é que está o dia seguinte, né? Aparentemente, de onde você está, me parece que há um ar maior de tranquilidade, mas eu não sei nas suas caminhadas pelas ruas o que você está vendo. Falando da temperatura aqui, 12, 13 graus, verão, né, para os parâmetros de Paris. Boa tarde, Tainá, boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje é um dia mais tranquilo, sim, depois de um dia de greve geral. Normalmente os sindicatos, eles usam o dia seguinte para conversar sobre as próximas ações, há uma ressaca um pouco. A gente que faz a cobertura das manifestações já cansa, imagina eles que, né, fazem toda a mobilização, carregam as plaquinhas deles, vão, né, fazem toda essa manifestação, enfim, é algo cansativo de fato, inclusive fisicamente. Então, o dia seguinte é um dia em que eles conversam sobre os próximos atos. Inclusive, os sindicatos franceses já estão prevendo uma nova rodada de manifestações, a 12ª, no dia 13 de abril. Mas o saldo que se tem do que aconteceu ontem é que foi um protesto de menor magnitude, foram 570 mil manifestantes, segundo a contagem do governo, 740 mil na semana passada. Então, essas manifestações, elas mostram uma certa fadiga, mas ao mesmo tempo as cenas de violência continuam. Então, por isso, os protestos continuam chamando muita atenção. E também tem a resposta do governo sobre essa nova rodada. A primeira-ministra Elisabeth Borne disse que espera um apaziguamento, que as coisas precisam se acalmar. Ela tentou falar aos sindicatos que a conversa que teve com eles durante a semana não foi uma conversa para colocar um fim na história, mas uma conversa para tentar trazer uma pausa. Não é o fim do diálogo entre governo e sindicato, mas, por outro lado, o presidente francês Emmanuel Macron, na China, tem um outro discurso mais duro e os sindicatos estão percebendo isso, apontaram isso. Falaram que a primeira-ministra teve um tom mais suave falando dos protestos, enquanto lá na China o presidente Emmanuel Macron falou que se os franceses quisessem se aposentar com 60 anos, eles não deveriam ter eleito Emmanuel Macron e sim um outro presidente, mas esquecendo de mencionar que muitos franceses também votaram nele porque não queriam a entrada da extrema-direita e a ascensão de Marine Le Pen. Então, a situação está mais tranquila hoje, dia seguinte aos protestos, há uma fadiga depois de muitas greves, depois de 11 rodadas, mas os sindicatos dizem que continuam mobilizados e a popularidade do governo continua em baixa, e com especialistas dizendo que isso vai ser difícil de se reverter. Tainá? Obrigada, Priscila. Tenho mais uma pergunta para você, porque Emmanuel Macron encerra hoje uma viagem de 3 dias à China. E, Pri, qual que é a relevância dessa viagem neste momento em que ele enfrenta essa crise doméstica? Pois é, essa viagem, então, à China foi analisada de uma forma curiosa, viu, Tainá? Foram 2 visitas, podemos dizer assim. Uma que foi a de Emmanuel Macron, presidente francês, e a outra de Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia. Por que estão fazendo essa análise? Emmanuel Macron foi recebido num tapete vermelho, com um banquete pela porta da frente, tem imagens dele andando tranquilamente com o presidente chinês Xi Jinping, numa paisagem floral, tomando um chazinho no sudeste da China, e também tem imagens de Ursula von der Leyen mais isolada. Ela não participou de todas as agendas dessa viagem e tem explicação para isso. Então, Ursula von der Leyen vem mostrando uma postura mais crítica à China, inclusive com a mídia chinesa dizendo que ela seria um fantoche dos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que Xi Jinping quis mostrar que está aberto a uma parceria com os europeus por meio desse estreitamento de laços com Emmanuel Macron, com alguns acordos importantes do ponto de vista de negócios, com Airbus, com L'Oréal, também com usinas nucleares, ele quis mostrar que a China, ela
tem essa parceria importante com a Europa, uma forma também de mostrar sua força perante os Estados Unidos, mas deixando um recado muito claro: quem se aliar e se alinhar mais aos Estados Unidos também não vai ter uma cooperação por parte dos chineses. Esse é o ponto de vista geopolítico da relação entre Europa e China, mas também tem a outra questão que os líderes europeus foram para lá para tentar fazer com que o líder chinês Xi Jinping mudasse a sua postura em relação à Rússia. Já era esperado que não houvesse essa mudança de postura. De fato, Xi Jinping deixou claro que vai continuar com uma postura neutra, falou que as duas partes, tanto Rússia quanto Ucrânia, têm que fazer seu esforço para colocar fim à guerra. E a Rússia respondeu também. O porta-voz do Kremlin disse o seguinte, que a China é um país muito grande, soberano, e que já era esperado que a China não mudasse sua postura. A China não é um país facilmente influenciável. Volto com você, Tainá. Obrigada, Priscila Yazbek, pelas informações. Da Priscila, a gente volta aqui para o Brasil, mas ainda de olho nesse encontro do Macron com Xi Jinping. Primeiro eu te pergunto, Lorival, se houve um tratamento especial para um visitante, no caso para o Macron, né, da parte da China, e o que pode servir de caminhos para o Brasil, que vai estar com Xi Jinping muito em breve, né, na próxima semana Lula embarca para a China, para também tratar de temas semelhantes, a exemplo da guerra na Ucrânia. Sim, o Xi Jinping dedicou ao Emmanuel Macron um tratamento extremamente raro. Ele o levou à casa do pai dele, onde foi a casa do pai dele, para tomar um chá na cidade de Guangzhou, na província de Guangdong, que é Cantão, né, no sul da China. Isso é realmente uma reverência, uma demonstração de apreço. É claro que o contexto disso é que o Xi Jinping não quer perder a Europa, né, para os Estados Unidos, quer dizer, sente que perdeu espaço com essa relação, que na verdade é uma relação de apoio à Rússia, é um apoio não declarado, é uma parceria sem limites, isso foi declarado, é uma ajuda econômica brutal. Sem a China, a Rússia não teria condições de levar adiante esse esforço de guerra. São 190 bilhões de dólares de comércio no ano passado, um aumento de 30%. Bem, e ele vê o Macron como a ponte, né, para a Europa, muito mais do que a Ursula von der Leyen. O Macron, ele tem uma posição, uma postura bastante vigorosa com relação à defesa da Ucrânia e a condenar, não só condenar com palavras a Rússia, mas realmente manter e impor sanções comerciais contra a Rússia. Mas, por outro lado, ele tem buscado algum tipo de negociação. Ele declarou várias vezes que essa guerra não pode continuar e que a Rússia não pode ser humilhada. Então, Xi Jinping vê nele aí uma oportunidade de ter uma entrada na Europa, além de todo o interesse comercial que a França tem em relação à China, Tainá. Perfeito, obrigada, Lorival Santana. A gente conversa mais em instantes.